Paz do Senhor, pessoal. Bom dia. Hoje, dia 5/9/2025. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando, falta pouco pra 2025 vazar. E vamos que vamos. Sexta-feira, solzinho, o trânsito. Mas vamos que vamos, gente. Hoje eu tava refletindo, na verdade ontem, né? Eu fui orar e tava refletindo sobre o tempo. Mas o que do tempo, né? Parece ser tão vago. Mas a gente já parou pra reparar que a gente às vezes não tem tempo pra ter tempo? Pois é, meus amigos. A gente às vezes queria ter... Eu tava questionando isso com Deus, porque às vezes eu não tenho tanto tempo pra orar como em alguns momentos da minha vida. Não tinha tempo pra orar mais a palavra, pra ler, enfim. E aí eu tava questionando isso com Deus, de que... Ah, nossa, eu não tenho tempo. Mano, e eu achei uma falta de respeito com Deus. Tipo assim, você não tem tempo pra mim? E você, meu amor, pra não ter tempo pra mim, você arranja, senão eu vou fazer você ter tempo, viu? Foi, gente. E às vezes é isso. A gente sempre tem essa desculpa, porque eu não tenho tempo. Ah, amor, eu tô sem tempo. Normalmente porque a gente tá trabalhando muito, tá estudando, a gente tá sempre correndo. E às vezes, como o tempo né, é precioso. Você já passou tempo com alguém que você queria muito passar tempo ou já quis muito, né, passar tempo de qualidade, porque o nosso tempo de hoje em dia é muito falho, né? E é muito dividido. Dividido muitas vezes com o nosso celular, dividido muitas vezes com os nossos pensamentos, com as nossas preocupações. Somos pessoas raramente presentes e ao mesmo tempo presentes e ausentes. A gente não tem oferecido tempo de qualidade para Deus, para as outras pessoas e às vezes para a gente mesmo. E aí eu fiquei pensando, o que está tomando realmente o nosso tempo? Será que realmente são tantas tarefas? Porque eu acho que hoje a vida obriga a gente ter o que fazer, né? Você tem que, e às vezes descansar parece meio que um crime, né, mano? Vagabundo, tá fazendo nada, ou se não, preguiçoso. Às vezes tem gente que é preguiça mesmo. E a gente acaba nessa loucura, nessa rotina, não tendo tempo de qualidade pra nada. Eu faço uma academia correndo quando faço uma comida correndo. Você não tem um tempo, né? Você come correndo, você tá com as pessoas correndo, ou às vezes tá todo mundo fazendo ou estando, né, no mesmo ambiente, mas não estando lá, porque eu tô vendo alguma coisa no celular que é mais importante do que aquele tempo de qualidade que eu poderia ter com aquela pessoa, ou até mesmo nos oferecer, né, tempo de qualidade. Às vezes a gente quer, eu preciso passar tempo com o filho, com isso, com aquele, nanana. Mas e com você? E com a gente? Será que nós estamos nos oferecendo tempo suficiente? E o tempo que nos oferecemos é um tempo de qualidade? Né? Tempo realmente pra gente se conectar com a gente mesmo, né? Com a nossa verdade, ou às vezes com aquilo que tá doendo, né? Passa por situações, mas você anda tão sem tempo que você não tem tempo para olhar para aquela dor. Olha, me aconteceu aquilo, mas como eu vejo às vezes, né, alguma coisa no Instagram. Eu ia chorar, mas eu tive que lavar roupa. Eu ia sofrer, mas eu tive que fazer almoço, né? Então nesse sentido. E a gente vai pondo sempre uma coisa na frente da outra e não fala assim, agora eu vou tirar um tempo pra chorar por isso daqui, pra sofrer por isso daqui. Por experiência própria, né? Boa parte das pessoas que me conhecem sabe que minha mãe faleceu e foi numa idade de 17 anos. Tinha 17 anos, né, na época. E na época eu sou uma pessoa meio tardia pra sofrer, digamos assim, para reagir, né, na verdade, às situações.
Então, eu tive o baque do momento, mas eu não vivi aquele luto. Isso aconteceu com 17 anos, hoje eu tô com 41. Hoje eu tenho essa consciência de que eu não sofri. Eu não me dei o direito de sofrer, de viver o luto, de sentir a falta, de viver aquilo mesmo, de passar por pelas fases, né? O luto tem suas fases. Aconteceu e eu liguei um modo automático e fui viver. E isso mais tarde, além de outras coisas que eu também não sabia que tinha, me deu uma depressão depois, assim, quando foi? Na pandemia. Mas por que na pandemia? Porque nós fomos obrigados a parar. E quando eu parei, que eu me vi sozinho em casa, comigo mesmo e com as dores que eu não tinha me permitido viver, a dor de uma separação que tinha acontecido, sentimentos de rejeições por conta de algumas histórias da minha vida. E aí eu parei pra encarar todas aquelas dores. Foi horrível enfrentar a mim mesmo e as dores guardadas durante tantos anos que eu não tive tempo pra viver, não tive tempo pra olhar pra elas, não tive tempo pra cuidar daquelas dores. Simplesmente passei por cima delas. Só que elas estavam ali, né? Eu fui distraindo essas dores com tantas coisas, né, que a gente tem, com trabalho, com amigos, enfim, com muita coisa, com relacionamentos. E aí quando eu fui parar pra perceber, tava lá. E eu não queria aceitar aquele tempo, eu queria fugir de qualquer forma daquilo, porque ninguém quer encarar a dor. Quem quer encarar a dor? Eu quero ter tempo pra olhar pras minhas dores. Quero ter tempo pra ir no shopping. Quero ter tempo pra gastar, sei lá, quero ter tempo pra viver, né? Coisas boas. Mas naquele momento eu fui literalmente obrigado a parar e viver minhas dores, né? Então, às vezes, amados, a gente não quer ter tempo, né? Então a reflexão de hoje é que a gente possa ter tempo para cuidar da gente, para nos observar principalmente. E aí eu pensando hoje, né, no boom que a gente tem de doenças mentais, muitas vezes está aí. Numa sociedade cada vez mais acelerada, onde tudo tem que ser rápido, come rápido, ama rápido, sofre rápido. As pessoas às vezes estão tomando um montão de medicamentos para tratar os sintomas porque não teve tempo de observar suas dores, né? Então que a gente possa ter coragem, né? Porque precisa ter coragem para falar, não, agora eu preciso olhar para isso aqui. Botei isso para debaixo do tapete, não tive coragem de encarar porque isso aqui necessitava de tempo para tratar. Pô, ia ficar mau climão, sei lá, todo mundo ia saber. Eu mesmo não queria saber que isso aconteceu. Então, às vezes a gente precisa ter tempo para nos acolher as nossas próprias dores, as nossas próprias dúvidas. Pensar sobre uma decisão não tomada, né, talvez. Eu queria ter mudado de área, eu queria ter começado, sei lá, uma faculdade, um curso, sei lá, qualquer coisa. E hoje eu tô com tanta idade, será que vai valer a pena? Nananã. Tira um tempo pra isso. Tira um tempo pra observar, reavaliar suas decisões, reavaliar seus pensamentos, reavaliar se de repente ainda não dá tempo de mudar de ideia, né? E é isso, amados. Bem um tempo. Passando para desejar então uma ótima sexta-feira. Um beijo para todo mundo.